O mundo tá meio maluco, as coisas estão incertas, a gente não sabe bem o que fazer às vezes, né? Mas calma, a Bíblia tem resposta para simplesmente todas as coisas e é justamente sobre isso que a gente quer falar. A gente está nesta série ancorados no livro de Colossenses, que é uma carta, a carta da alegria. Bom dia, Mônica. A carta da alegria, a carta que traz leveza. A gente já falou aqui sobre o princípio da gratidão, falamos sobre viver a sua missão, sobre ter uma mentalidade saudável e hoje a gente vai falar sobre como você leva para o campo da ação, ação prática mesmo para o seu dia a dia, para viver bem mesmo em tempos de crise. Não tem o segredo do universo que vai melhorar a sua vida. O segredo é Jesus. E aí, quando você começa a colocar Jesus no seu dia a dia, na prática, transpondo da teoria para a prática, é isso que vai fazer sua vida ficar melhor. Minha amiga Eleusa já chegou, já vou incluí-la aqui na nossa conversa. Bom dia, olá. Que Bom prazer, dia. né? Mais uma Muito, vez. muito bom, Que prazerzão. bom. Vamos lá então, gente. Se você quiser pegar sua Bíblia ou ler no celular, porque no celular você está assistindo aqui na live, né? Então não pega o celular não. Não liga não, senão você sai daqui. Mas se você quiser acompanhar com a gente, o texto aí na sua Bíblia, na sua versão, é bom também. E se você não quiser acompanhar a leitura agora, para não estar com a Bíblia por perto, mas a gente quer te encorajar, leia Colossenses e leia com esses olhos e esses ouvidos de como viver. Sabe assim, dicas para viver bem. Leia lá na carta de Colossenses, que lá está o segredo da vida. E lá você também vai fazendo outras conexões com a Bíblia, né? Hoje o texto que a gente vai ler é de Colossenses 3, de 8 a 17. A gente vai ler na versão NVI. Você quer ler alguma outra versão, Li? Também não? Não, pode continuar com a NVI. Ótimo, então vamos lá. NVI, então, é a nova versão internacional. E diz assim, Colossenses 3, de 8 a 17. Mas agora, abandonem todas estas coisas. 2 pontos. Então, o que a gente tem que abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Muito bem. Então, nós lemos Colossenses 3, de 8 a 17. Eu sempre penso, e quando eu leio esses textos, especialmente as cartas paulinas, como elas são manual, né? Tem uma carinha de manual, o que fazer Sim, e o que não fazer para tudo ir bem. O que eu faço sim. da minha vida? Leia e siga. Pronto, tudo vai dar certo. Não quer dizer que tudo vai ser fácil, vai ser com doce, sabor doce. Não quer dizer que as coisas vão ser ótimas para você, mas tudo vai bem, né? Cooperando, todas as coisas cooperando para o bem dos que amam a Deus, né? Uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar, né, você falando das cartas de Paulo, é que cada vez que ele traz uma ordem, né, algo para que nós façamos, então traz as atitudes, ele também traz como você conseguir isso. Né? Então ele não vai só dar a ordem para a gente, faça assim, não mintam, abandonem, mas ele vai dizer para a gente assim, olha, vocês podem fazer isso por conta disso. E esse por conta disso
é a vida que nós recebemos em Cristo. Então, ele sempre vai trazer essas duas características para a gente. Vocês vão fazer, ok. Só que para fazer, vocês precisam disso. Então, ele não deixa a gente no vácuo, né? Naquela situação de você falar, tá, e aí? Como você diz, minha amiga, o que tenho eu com isso? Né? O que ele está dizendo? Como que eu vou conseguir fazer isso? Ele sempre vai dar para a gente a solução, porque a solução já foi dada. E De uma vez por completa, todas. plena, exatamente. Muito bom. E é interessante você trazer isso, porque nossos pais já dão pra gente conselhos assim, né? Não mente, filho, não faça mal, enfim, traz aquela série de conselhozinhos pra gente, mas e a Bíblia também traz esses mesmos conselhos, e a gente às vezes como filho e como pessoa fala assim, tá, eu entendi que eu não posso fazer isso, mas como eu não faço isso? O que eu preciso fazer para não fazer isso? Ih, já foi, já falei a besteira. Ih, já saiu alguma coisa indevida que eu não devia, né, não podia fazer. E aí, entender o que é que opera alguma coisa em mim. Claro, tem a nossa parte, a gente vai falar bastante sobre essa questão das atitudes hoje, mas eu acho que para a gente iniciar é importante ter essa clareza. Não é você, pela sua força, que consegue viver bem. O que opera viver bem e ter atitudes saudáveis nas nossas vidas é o que Deus faz em nós. Mesmo quem não conhece a Jesus. Qualquer senso de bem que possa existir no mundo é operado pela graça de Deus. O mundo está sustentado pela graça de Deus. Verdade. Isso nos faz até pensar por que às vezes não cristãos ou pessoas que não professam fé ou professam fé diferente são boas, são éticas, fazem até melhor ou são mais, praticam melhor o bem do que quem conhece a Jesus. Porque não depende só de você ter recebido a Jesus, mas a graça dele atua, encontrou lugar, ele vai sinalizar no mundo. Agora, quem conhece tem que fazer isso de propósito. Com certeza, é isso aí. E toda a carta de Colossenses, ela vai permear exatamente isso, né? Ela vai falar das duas naturezas, nós vamos falar disso muito hoje, né? Ela vai falar das duas naturezas. Então, vai falar da natureza terrena, que é a nossa natureza pecaminosa, e a nossa nova natureza em Cristo, que é o que você falou. É o que opera em mim a possibilidade de eu viver uma vida com liberdade, né, uma vida com atitudes saudáveis. Então, ele vai trazer muito, desde o primeiro capítulo, ele vai falar muito sobre essa questão das duas naturezas. O que são, então, essas duas naturezas? Quais são elas? Ele vai falar da natureza, ele sempre usa esse termo, natureza terrena, né? Que é a nossa vida, a nossa natureza pecaminosa. É aquela natureza de quem está afastado de Deus, né? De quem a Bíblia fala que nós nascemos já na natureza de Adão, né? Que é aquele que é a natureza que rejeita Deus, é a natureza que quer viver a sua própria vida, né? Tirando Deus do campo, né? Porque foi isso que Adão fez. Eles olharam, né? Adão e Eva olharam para Deus e falaram assim, tá bom, a gente consegue viver sem estarmos juntos a você. Vamos viver individualmente. Esse é o pecado, né? Às vezes as pessoas falam que o pecado é porque comeu fruto, né? E comeu a maçã. Ainda fala que foi maçã. Exatamente, de maneira alguma. Ali o pecado mesmo foi a rebelião, foram eles olharem para Deus e falar assim, podemos viver sem você. E eu gosto muito de um exemplo, né, que fica muito claro para a gente, que é, por exemplo, se você liga o ventilador, ele está ligado na energia, está rodando, fazendo vento lá para você, ok? Se você desliga ele da tomada, ele vai continuar rodando por um tempo, né? Então, a física explica, eu não sei o nome desse movimento, né? Se meu amigo Rafael estivesse aqui, ele falaria. Mas as hélices, elas continuam se movimentando por um tempo, mesmo desligadas da energia, né? Só que ela vai parar. Em algum momento, esse ventilador vai parar. E a nossa vida com Deus foi exatamente isso que aconteceu. Nós estávamos ligados na fonte da vida, que é Deus, né? E em algum momento o homem falou assim, ele fez uma escolha de viver sozinho, por si próprio.
Então é como se ele tirasse ali, né, da tomada aquilo que era a fonte da energia dele. Ele continua sobrevivendo, mas em algum momento ele começa a morrer, né? Então é isso que Paulo fala sobre a nossa velha natureza. É uma natureza que está morta espiritualmente. Mas ele fala assim, vocês receberam a nova natureza em Cristo. Lembra que ele fala da ressurreição? Ressurreição é só para quem está morto, né? Então ela só opera em quem está morto. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, na nova vida em Cristo, significa que nós estávamos mortos. Mas agora estamos vivos em Cristo. E é esse o poder, né, que vai nos levar a ter atitudes saudáveis. Vai nos possibilitar isso. Porque agora temos a natureza de Cristo em nós. Uau! Uau! E falar de natureza é falar, eu penso em DNA, né? Você ganha um DNA novo. Ou você volta ao seu DNA original, feito à imagem e semelhança de Deus lá atrás, né? Exato. E você mudando, quando você pensa no DNA, o código genético, ali estão impressas todas as suas características, a forma como você é composto, as características que você tem, até mesmo seu comportamento, tudo, né? A sua configuração completa está ali no seu DNA, na sua carga genética. E quando você percebe que é nascido de Adão, o DNA de Adão passa para você. Então você tem a carga genética de Adão. Quando a gente se converte, a gente recebe Jesus, a gente é tornado nova criação. E ali nós somos chamados filhos de Deus. E eu recebo, então, uma nova carga genética espiritual. E eu passo a ter o DNA, olha que coisa linda, de Deus. E por isso eu sou chamado de filho. E agora eu preciso entrar nesse processo para agir como filho, como servo, com esse novo DNA. Só que o velho DNA, ele fica ali ainda competindo. Porque a gente ainda não foi transformado totalmente, né? A gente fica no processo até Jesus completar a obra dele e resgatar, tirar desse mundo. Mas, enquanto isso, a gente já está com esse novo DNA. Às vezes a gente não percebe, não se apropria dessa verdade, né, Ali? Já temos um novo DNA, podemos agir de acordo. Tem uma história que eu escutei uma vez do pastor Paulo Borges Júnior. Não sei se vocês conhecem, não é o Paulo Júnior, tem dois, né? Tem o Paulo Júnior e o Paulo Borges Júnior. Essa eu escutei do Borges Júnior. Gosto muito da linha de pensamento dele. E ele contou assim, que é como se fosse um vilarejo que as pessoas estivessem sem luz elétrica, não tem nada. Então, como é que funciona um lugar que não tem energia elétrica? Todo mundo tem uma rotina extremamente limitada. Você tem que acordar muito cedo, você acaba dormindo cedo também, porque você tem que aproveitar a luz do dia. Você não consegue armazenar alimentos, a não ser salgando, colocando embaixo da terra, você não tem variedade. Você fica limitado a banhos frios ou tem que esquentar água para poder se limpar. Enfim, é uma vida bem restrita. E aí um belo dia chega alguém lá na porta batendo, ô dona fulana, abre a porta, a luz elétrica chegou. Como assim luz elétrica? Já tá aí, olha, a luz elétrica chegou, tudo que a senhora precisa fazer é ligar o poste da sua casa até essa energia elétrica, porque ela já está instalada na rua. É só ligar o fio da sua casa até o poste da rua. Eu falo, simples assim, aí eu vou ter energia elétrica? Sim, vai estar tudo à sua disposição. Tá, mas e aí, como é que eu faço? Como é que muda na minha vida? A senhora vai poder ter uma geladeira, vai ter um chuveiro, vai ser inventado um monte de equipamentos que a senhora vai poder ter uma televisão, celular, internet. O mundo vai se abrir à sua frente por conta da bendita energia elétrica. Inclusive, nem precisa dormir tão cedo, pode ficar lá em casa, receber amigos à noite. Nossa, a vida muda, né? Muda. Mas eu tô com dúvida se eu quero essa luz elétrica na minha casa. Por quê? Vai dar trabalho, eu vou ter que ir até lá. Eu vou ter que deixar ela mudar a minha vida. Eu não vou mais ter desculpa. E aí a pessoa fala, mas a luz elétrica já chegou, ela já está acesa na sua casa, ela já está disponível. É só você ligar esse poste. E aí, esse pastor fazendo essas transposições, ele fala assim, o reino de Deus, ele já chegou. Ele já está entre nós. Foi o que Jesus falou lá nos evangelhos. E o reino de Deus estando entre nós, já está disponível para a gente a nova vida. Se eu já recebi essa energia elétrica na minha vida, por que é que eu ainda estou acendendo vela? Por que é que eu ainda estou estocando alimentos com sal sem poder guardar numa geladeira? Por que é que eu ainda estou sentindo inveja?
Por que é que eu ainda sou tão orgulhoso? Por que é que eu ainda minto e tenho medo de desagradar as pessoas? A luz elétrica já chegou. Então eu já tenho esse novo DNA. Essas atitudes que nós precisamos desenvolver para viver bem já estão disponíveis. Mas nós precisamos nos conectar à energia elétrica e lembrar que está lá. O interruptor é só você ligar que ele está lá, disponível. Mas a gente pode passar a vida com ele desligado. E aí a gente simplesmente não vive essas atitudes. Vive uma vida ainda pior do que sem o evangelho. Já teve viu histórias assim? Porque aí a pessoa começa a falar, não, é Jesus que está me provando. Não, a energia elétrica está aí. Você está com inveja, está passando tantas coisas difíceis com suas próprias mãos, às vezes cavando, né, Li? Sim. Você falando, eu estou pensando aqui no texto, né? O texto ele vai trazer algumas expressões, verbos de ordem para a gente. Então ele vai falar, abandonem, né? Lá no verso 8, ele vai falar no verso 5, façam morrer. Ele vai falar para nós nos despirmos. Então nós vemos que são todos verbos de ação, de atitude. E aqui, mais uma vez, a gente frisa, como você estava falando, a pessoa tem que ir lá no poste, puxar a energia elétrica para dentro da sua casa. Essa é a parte dela, né? Se ela não fizer isso, a energia está lá, disponível, mas ela não vai poder se beneficiar de tudo aquilo que a energia poderia trazer para ela. Da mesma maneira, ele está dizendo para nós, que são atitudes. Então, quando ele fala assim, façam morrer, abandonem, se despir, né, desse velho homem, ele está dizendo assim, ó, jogue tudo isso fora. Tá? É uma limpeza. Ele fala, você vai tirar isso tudo como uma troca de uma roupa, né? Vai tirar aquela roupa velha e vai jogar fora. E vai se revestir do novo. É isso que ele está falando. Né? Então, é isso que a gente está falando. São atitudes. Atitudes que Deus hoje nos deu condições de tomarmos. Mas muitas vezes nós ficamos estagnados. Tem o versículo 8 e 9, ali Paulo vai falando assim, ele destaca todas aquelas atitudes, né, que a gente leu aqui, ele fala, abandone a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Ele está dizendo de coisas que nunca vão nos levar, Sara, a nenhum crescimento. Nós vamos ficar estagnados. E algo que não cresce, fica estagnado. Né? Eu tenho uma plantinha aqui em casa, que eu já tentei ajudá-la a crescer. Mas eu não tenho mão boa para planta. O Anderson também, meu marido também mexe nela lá de vez em quando. Mas a bichinha não sai daquilo. Ela está mirrada. Ela ainda está viva. Menos mal. Tem esperança ainda, né? Mas ela está mirrada, ela não produz a flor, né? Então, para me trazer alegria, né? Porque a maior alegria da gente é ter uma planta em casa que floresça, né? Mas não, ela está estagnada. E eu estou vendo que assim, se continuar assim, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. E não está cumprindo a função dela, né? Porque a função dela seria, ela está lá verdinha até que ela produzisse a flor, né? E ela está lá, estagnada. E é isso que acontece com a nossa vida. Como você está falando, a fonte está aí. Só que eu não me aproprio dessa fonte e de todos os benefícios. E quando a gente fala de benefício, não é no sentido de troca com Deus. Não é isso. Porque todos esses benefícios nós vamos receber para responder ao mundo, né, às pessoas, a nova vida que Cristo nos deu. Que não é para nós apenas, né? Ele faz isso na nossa vida para que nós possamos responder isso a quem está ao nosso redor. Porque a vida de Cristo é como um rio, né? Que alimenta, né, tudo que está ali dentro daquele rio, ao seu redor, né? Tudo. Traz vida, né? Ele entra com vida. Isso. Então, olha, se a gente está falando de atitudes para viver bem, esse texto começa falando das atitudes para viver mal. Uhum. Acho que vale a gente até pontuar isso. Se isso está presente nas nossas vidas, a gente precisa... A gente entende por que é que algumas coisas não estão indo tão bem, o que está gerando ansiedade, desgaste, frustração. E sim, gente, o tempo está de mal a pior. Mas a gente não precisa estar alinhado com o tempo nas nossas emoções, nas nossas atitudes. A gente pode ser diferente,
né? Então, o que que a gente não precisa fazer, mesmo que o mundo esteja desta forma? Princípios para viver mal. Ira, indignação, maldade, maledicência. Maledicência é ficar resmungando, reclamando, sabe? Aquela coisa de tudo tá ruim, ficar falando isso o tempo todo. Dizer mal, né? E linguagem indecente no falar. Mentir também, né? Ele fala, não mintam, né? Então, tudo isso são práticas para vivermos mal. Então, se a gente está ficando irritadiço, se a gente está raivoso, indignação. Gente, pensa no tempo para a gente ficar indignado como esse. A gente pensa desde a doença, a forma como as pessoas estão lidando com a corrupção, sendo corruptas na lida com essa doença, até os nossos políticos, a economia. Dá para ficar indignado, não dá? Dá. Mas o que é que você faz no lugar de ficar indignado e começar a falar mal, de fazer maldade? Porque a gente tem um mecanismo no nosso cérebro, um tipo de neurônio, que chama neurônios espelhos. Já ouviram falar? É sensacional o que Deus fez. Esse neurônio é assim, ele vê uma coisa acontecendo e ele reflete no seu cérebro a mesma coisa como se fosse você. Então, é aquela história básica. Você vê alguém bocejando, o que você faz? Você até começa aquela disfarçada porque você também quer bocejar. Isso é o seu neurônio espelho em ação. Ele tem a tendência a imitar o que está fora. E ele funciona também para coisas muito boas. Quando você recebe um carinho ou vê alguém fazendo bem, ele ativa em você o desejo de fazer o bem. Só que quando você vê todo mundo em polvorosa, reclamando, falando mal, ele também quer espelhar. Ele não tem discernimento entre o que espelhar e o que não espelhar. Quem faz isso é outra parte do cérebro, que está aqui mais no frontal, que tem o discernimento, que escolhe, que analisa. Então, quando a gente vê o mundo indignado, irado, raivoso, a nossa tendência é ficar igual, começar a reclamar, começar a manifestar opinião. Porque opinião todo mundo tem uma. E aí, por isso a gente começa a ficar amargurado. Olha que interessante falar de amargura até, né? O que é a amargura? Nós estamos amargos. E geralmente o sabor amargo não é agradável no paladar, né? Mesmo quem gosta do sabor amargo, ele sempre acompanha alguma coisa para contrapor. Porque ele compõe ali, o amargo por si só, ele dá vontade de você não ficar com ele. Você prefere o doce ou até o azedo. E uma pessoa amargurada, ela está com amargor no seu coração. E o nosso tempo está pedindo da gente, sejam amargos. Não sejam doces. Não sejam agradáveis, porque está tudo indo mal. E isso começa na nossa casa. Se a gente responde desta forma, com reclamação, com ira, tá todo mundo desgastado, a gente vai ter um viver mal, a gente vai ter uma vida de amargura, uma vida de ansiedade. Mas tudo bem, chega de falar como não viver. Como então a gente deve viver? Li, me traz aí os princípios que ele contrapõe para a gente passar a praticar. Então vamos lá. Acho que ele vai falar lá no versículo 12, né? Então ele traz no versículo 11 todas essas atitudes, como você falou, né, amargas. E no versículo 12 ele fala assim, ó, portanto, como povo escolhido de Deus. Aqui tem um princípio importante. Santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, né? Então aqui é aquilo que nós falamos bem no início. Paulo ele vai trazer para a gente uma realidade, mas vai nos trazer então a solução para essa realidade. Então ele começa aqui, ó. Portanto, como povo escolhido de Deus. Então aqui já tem algo que é muito importante, porque ele já está falando. Vocês foram escolhidos. Vocês têm a nova natureza de Cristo. Então agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão se revestir de profunda compaixão. Uma coisa interessante nessa questão do revestir vamos pensar na nossa velha natureza como aquela camiseta boa, aquela camiseta velha que a gente tem em casa. Eu acho que todo mundo tem a sua, eu tenho, né? Porque ela é confortável, né?
E a gente adora ficar com ela. Seja uma camiseta ou uma outra peça, né, de roupa, não sei. Acho que todo mundo tem uma peça que tá bem batida e a gente tem tanta dó de falar, não posso ficar sem ela, de jeito nenhum. Só que assim, às vezes tá com tanto furo, gente, que tem que jogar fora, né? E eu aqui em casa já fiz uma brincadeira até de ir lá no furinho, enfiar o dedo lá e rasgar, né, para poder falar, agora essa tem que ir pro lixo. Porque senão você não tem coragem. E qual que é o problema? É que ela é confortável. Né? Ela é muito confortável. Só que ela não tem mais utilidade. Está na hora de tomar a atitude de falar, não, chega, essa daqui precisa ir pro lixo. Né? Então é isso que acontece. Paulo fala assim, agora vocês vão ter que pegar essa roupa velha, que já não tem mais função, abandone, ele joga fora. E você vai se revestir de uma nova roupa. É isso que ele está falando. E quais são as características, quais são as qualidades que essa roupa vai ter? Tudo isso que ele falou aqui. Compaixão, bondade. E um exercício muito interessante aqui, Sara, é a gente falar assim, vamos lá. Como seriam as pessoas que estão lá no verso 8 e 9? Aquelas pessoas indignadas, iradas, cheias de maldade, de maledicência, falando palavras de baixo calão, né? Indecente. Como seria essas pessoas? Como seria um ambiente com essas pessoas? Ponto. Agora, como seria um ambiente com as pessoas que estão no verso 12 e 13, a 17, né? Como seria? Dá pra gente pensar, né? Muito diferente. Totalmente diferente. E aqui eu quero destacar uma coisa. Essas pessoas do verso 12 em diante, elas têm uma coisa chamada padrão. O que é um padrão? Padrão é uma medida correta, que nunca vai ser ultrapassada. Então, por exemplo, a gente tem a medida do metro. É uma medida padrão. Todo lugar que você for no mundo, o metro vai medir 100 centímetros, né? E aqui ele está trazendo um padrão. Essas pessoas, elas precisam ter o padrão de Cristo. E mais interessante ainda essa questão do padrão é que nós devemos ser reconhecidos pelas atitudes de Cristo, porque ela é um padrão. Então, todos nós como cristãos, olha a responsabilidade que nós temos. Todos nós como cristãos precisamos ter o padrão de Cristo. Por isso seremos reconhecidos. Por isso que quando eu olhar para Sara, ainda que ela não diga para mim que ela é cristã, pelas atitudes dela, eu vou olhar e vou falar, nossa, essa moça tem uma coisa aí diferente, eu estou reconhecendo aí as atitudes dela são diferentes. E eu vou conseguir me conectar, falar, opa, eu já sei. Ela tem o padrão de Cristo. E foram assim com os primeiros cristãos, né? Eles foram reconhecidos justamente por isso. Porque eles tinham atitudes semelhantes à de Cristo. Exato. Muito legal, muito bom. E o reconhecer é isso, né, gente? Às vezes a gente pensa, eu quero ser reconhecido. Eu não sou reconhecido pelo que eu faço, pelo meu esforço. E a gente confunde reconhecimento com admiração. Muitas vezes a gente fica até frustrado porque a gente não é admirado. Quando o que a gente pode buscar é ser reconhecido. E o que é ser reconhecido? É ser conhecido de novo. É multiplicar, duplicação. O repetir. Então, se eu for reconhecido, eu vou ser conhecido pela minha natureza. Quem é a minha nova natureza? É Cristo. Eu ser reconhecido significa que alguém conheceu a Cristo vendo a mim. Olha como muda o paradigma. Sai de eu querer ser admirado e aplaudido pelo que eu faço e eu passo a ser um canal de mensagem daquilo que eu sou. Um pequeno Cristo no mundo. Exato. Repetindo as atitudes de Cristo. E isso me faz viver bem, me faz viver melhor, porque eu não estou mais centrado em mim mesmo, voltado para mim mesmo. Toda vez que a gente está focado em ser visto, ser aplaudido, olhar para a nossa natureza humana mesmo, a gente fica frustrado, porque não tem muito jeito. A gente fica com expectativas para as pessoas que elas façam coisas que não é nem papel delas fazer, e também a gente fica tentando fazer pelos outros coisas que nós não somos capazes de fazer.
Nós queremos a admiração, aplausos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super otimista e eu gosto de elogiar as pessoas, mas às vezes o elogio faz mal, porque a gente quer fazer o quê? A gente quer enaltecer a pessoa. E o que a gente faz quando coloca assim? Traz a pessoa para o centro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou falando para mim mesma, tá, gente? O que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem que ser intencional até no que faz, para a gente valorizar no outro o que realmente é importante e vai fortalecer. Não é parar de ver o bom no outro, mas reconhecer no outro Cristo e se fazer reconhecido por Cristo. Quando fica na admiração pela admiração e a gente está buscando isso, a gente se centra em si mesmo e fica até com mais medo de errar, com mais medo de falhar. Por quê? Se eu falhar, se eu errar, se eu mostrar os meus problemas, eu corro risco de não ser mais admirado. E se o meu valor está na forma como eu sou admirado pelas pessoas, se eu errar, o que vai acontecer? Eu vou perder o meu valor. Só que o meu valor não pode estar atrelado à minha natureza humana, mas à minha natureza dada por Deus, nessa nova criatura. Faz sentido, gente? É complexo esse pensamento, né? Mas a gente está falando de uma questão existencial. Se a nossa régua, como a Ali falou, né? Se esse padrão, a gente está ajustado a partir dele, todas as outras coisas começam a ser moldadas a partir desse padrão. E aí a gente começa a dizer sim e não para o que a gente deixa entrar na nossa mente e o que deixa sair da nossa boca para as pessoas à nossa volta. Inclusive, como lida com as emoções, né? Eu estou pensando muito aqui nessa questão ele traz no versículo 8, da ira, a maledicência. Talvez você esteja aí se perguntando, como que eu faço então com essa raiva que está dentro de mim? Como eu faço para esse medo que está dentro de mim? Como é que eu lido com isso? Eu finjo que ele não está aqui? Eu oro e deixo ele camuflado lá, escondido no quartinho escuro, trancado, para fingir que ele não existe? Não. A forma como você lida com estas emoções é que vão fazer a diferença. Ó, tá aqui pertinho por acaso. Aqui, esse aqui é melhor. Olha quem tá aqui de volta. O nosso iceberg, lembram dele da live passada? Se você não viu, volta lá na live anterior que a gente fala da liberdade. Foi da liberdade? Foi. Aliás, mude a forma como você vê as coisas. Esse foi o título que a gente deu, tá? Gente, olha só, então, a gente tem aqui, aquilo que você pensa é o que vai alimentar suas emoções e sentimentos, que vão gerar suas atitudes, seus comportamentos, que vão trazer para você resultados e consequências. A gente está falando hoje aqui especialmente dessas atitudes, mas onde é que elas estão originadas? Na forma que você pensa. Quando esse versículo é interessante, porque esse trecho que a gente leu, ele pega todas essas esferas, né? Pensar, sentir, agir, resultados. Quando ele fala ali, abandonem a ira, a indignação, a maldade, ela está especialmente aqui, ó, nessa parte do sentir. Como é que eu abandono a ira? Deixa eu trazer para vocês até um conceito de raiva. A ira está muito associado ali, né? Faz parte da mesma família. E a ira é uma raiva exacerbada. O que acontece com essas emoções no nosso corpo? Inclusive, até é interessante falar de inteligência emocional um pouquinho. O que são essas emoções? Deixa eu até trazer aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala de sentimento e emoção, vocês sabem a diferença? Qual é a diferença entre sentimento e emoção? É a mesma coisa? Não é? Eu vou explicar para vocês. Sentimento é aquilo que a gente nomeia mais facilmente o que a gente percebe. Então, por exemplo, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou exultante, eu estou irado. Tudo isso são sentimentos. O que são as emoções? Elas precedem os sentimentos e elas chegam a ser físicas. Elas chegam a ser, inclusive, no comportamento que você não vê. Qual é o mecanismo na nossa mente para as emoções funcionarem? Você está diante de algum estímulo externo, então tem alguma coisa acontecendo aí à sua volta, e aquilo dispara na sua mente, no seu cérebro, algum mecanismo de reação. Então vem o estímulo, você reage. Como que você reage àquilo? Depende do significado que a sua mente deu para aquele estímulo. Então, se, por exemplo, eu vejo alguém sorrindo, alegre, abrindo os braços, é um estímulo que eu recebo. O que meu cérebro, que significado meu cérebro dá para aquele gesto de sorriso, alegria?
Ele provavelmente vai entender que está tudo bem, existe alguma coisa feliz, alguma coisa de boas-vindas para mim. Então, o que acontece? Ele baixa a ansiedade, ele tira de mim aquele mecanismo de agressividade e ele também, pelos neurônios espelho, que a gente falou no início, vai falar: ai, que legal, tá gostoso, tá tudo bem por aqui, posso relaxar. Quando você relaxa, tudo isso é fração de segundos, tá, gente? Naturalmente, o seu rosto também vai relaxando, vai liberando uma série de neurotransmissores, de hormônios no seu corpo, que você vai baixando os seus ombros, você tem a tendência de retribuir o sorriso e iniciar uma conexão com as pessoas. Olha que importante que é você também espelhar, ser um espelho para as pessoas. Você ser essa luz para as pessoas. Então, você pode ser um modelo, um padrão. No contrário, vamos supor aqui da questão da ira e da raiva. O que acontece? Você recebe um estímulo externo que traz para você algum tipo de ameaça. E como é que você geralmente, que significado geralmente você dá para esse estímulo que te provoca raiva? Geralmente você tem uma sensação de injustiça. Percebe aí, todas as vezes que você sente raiva, você teve uma sensação, uma situação de injustiça com você, com o outro, com o mundo, qualquer coisa. Então, se você se sente injustiçado, o seu cérebro, ele vai trazer, sua mente vai trazer para você liberar mecanismos de você atacar ou de você fugir. Especialmente o de atacar. E o que você precisa quando você vai atacar alguma coisa? Você precisa se defender. Defender porque existe uma injustiça e você precisa ser absolvido, fazer a justiça acontecer. Percebe que o corpo age diferente. Ao invés de ele ficar assim, ele vai ficar tenso, as mãos vão se encerrar, né, vão ficar fechadas, e você vai se projetar para frente. Tudo isso é a emoção agindo no seu corpo. Que sentimento isso te traz? Raiva, frustração, indignação, eu tô irado e eu preciso me defender. Ou eu preciso defender alguém. E isso a gente faz às vezes com um olhar. Aqui em cima tá tudo pleno, tudo feliz, mas por dentro existe um ódio. Aquela raiva fulminante. Quem aí se reconhece nisso, gente? Vai. Quem não viveu isso de ontem para hoje? Em algum momento. É assim que a gente funciona. A questão é, quando você transforma, você sente essa emoção, ela se transformou em sentimento. O que é que muda na raiva quando você sente percebe essa injustiça à sua volta? A forma como você reage a isso que aconteceu em você e você não teve controle. A emoção você não controla. O sentimento, o significado que você dá para aquilo e, consequentemente, a ação que você vai ter para reagir a tudo isso, esse você escolhe. E é isso que nos diferencia. Então, quando a gente pensa em raiva é porque eu estou me sentindo injustiçado com algo, e aí logo em seguida ele vem com as atitudes para você viver bem, para você deixar de lado essa raiva, essa indignação, essa maledicência, tudo isso que está intoxicando você, o que ele traz? Qual é o antídoto para a raiva? Qual é o antídoto para a injustiça, gente? Quando a gente pensa especialmente no relacionamento. Perdão. O que foi? Olha que maravilhosa essa verdade que esse texto nos traz. O que foi que Jesus fez por nós quando nós o ofendemos? Nós somos injustos para com ele. Ele perdoou, na verdade, ele perdoou antes mesmo que nós pecássemos. Então, ao invés de responder com a raiva, com a sua ira, ele nos responde com o perdão. E o perdão de Jesus o levou à cruz para morrer por nossos pecados e fazer o quê? Justiça. Então, a injustiça que levaria à fulminação de todos nós, a condenação eterna, se transformando em perdão, nos reconecta com o Pai e por isso faz a justiça. E por isso nós temos paz. A paz vem do perdão, da reconexão. E a gente pode transpor isso para os nossos relacionamentos, para a nossa vida conjugal, nossa vida com amigos, familiar, igreja, trabalho, com tudo que está à nossa volta. A partir desse paradigma da reconexão.
E com isso o perdão. E com isso a paz. Faz sentido, gente? Muito. Tem alguns comentários aí no chat. É isso mesmo. E fica exausto, é isso, Ju. O que que acontece com a raiva? E isso é físico, tá, gente? O nosso corpo se preparando para lutar, ele tem uma descarga de adrenalina muito grande e também de cortisol muito grande. Então ele libera aquilo porque você precisa dos seus músculos enrijecidos, você precisa que todo o seu sistema esteja voltado para aquele momento crucial, senão você morre. Nosso sistema entende assim, se você não lutar agora e atacar, você morre. Mas às vezes foi só uma louça deixada fora do lugar. E você está com a mesma reação. E aí você passa a viver intoxicado, estressado. E com isso você vai vivendo cada vez pior. E não sabe por que é que tudo à sua volta vai mal. São pequenas coisas que seu corpo está te dizendo. Deus deu para você esse mecanismo. Perceba o que está, qual é a sua postura aí. Agora, onde vocês estão agora? Qual é a sua postura? O que você está sentindo agora? A questão é, como você vai reagir a isso? Será que os pensamentos que você tá, os significados que você tem dado estão adequados? Será que tudo isso significa isso mesmo? É tudo isso mesmo? Onde está a sua confiança? Se tiver fora dos parâmetros divinos aqui, todo o resto vai estar distorcido. E a gente tem essa escolha, a gente tem acesso à Bíblia, tem acesso à fé, tem acesso a escolher bem para ter atitudes que nos tragam paz, nos tragam mais alegria, mesmo em tempos de crise. Estou ouvindo você falando e aqui, né, processando uma série de coisas. Acredito que as pessoas também que estão ouvindo aí estão processando também muita coisa. E a gente olha, né, Sara, muitas vezes a gente vive a nossa vida ligado no automático, né? Sem essa percepção de nós mesmos, né? Sem olhar para dentro de nós. E a Bíblia, gente, assim, é de Gênesis a Apocalipse. Ela sempre vai dizer para nós olharmos para dentro do nosso coração. Sempre. Essa foi a mensagem de Cristo, né? Cristo veio para combater aquilo que estava acima da linha do iceberg, que vinha disfarçar toda a doença, a enfermidade que estava dentro do coração. Jesus falou isso diversas vezes, né? Só lermos os evangelhos, ele falou, quando você vai para as cartas de Paulo, de João, né, dos seguidores de Cristo, eles também falam a mesma coisa. Então, olha só como muitas vezes nós vamos viver essa velha natureza, ficar preso nessa velha natureza que ele fala. Por quê? Porque a gente não para entender o que a Bíblia está falando, né? E olha que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo aqui, de que Deus tem dado esse conhecimento, né, para tantas pessoas, para poder nos auxiliar a traduzir, a entender com profundidade o que a Bíblia já vem falando há tanto tempo, né? E a gente não precisa viver mais nesse automático. Ontem eu passei uma situação assim de descarga, né, das minhas emoções, e aí em determinado momento eu parei e falei assim, tá, vamos lá, por que eu estou sentindo isso? Né? Porque o negócio estava borbulhando aqui. E aí na hora eu parei e falei, tá, vamos lá, estou sentindo isso por conta disso, disso e disso. E uma coisa que eu acho muito bacana, e a minha amiga Juliana está aqui, é que eu compartilhei isso com ela. Né? Eu abri meu coração para ela, vou chorar, estou emocionada já. Eu abri meu coração para ela, né? Eu compartilhei, falei para ela, estou me sentindo assim, né? E por que será que eu estou me sentindo assim? Então, olha quanta coisa linda Deus nos deu, né? A oportunidade, a sabedoria para poder olhar para as escrituras, e essa sabedoria vem de Deus, né? Para olhar para as escrituras e espelhar, né? Olhar para as escrituras e falar assim, tá, esse aqui sou eu. É sobre mim que ela está falando. E a rede que a gente tem, né? De irmãos em Cristo com quem a gente pode abrir o nosso coração. Quantas vezes, né, amiga Sara, a gente
conversou também nesse nível, e se hoje eu consigo olhar e fazer essa pergunta para mim, muito também é do que eu tenho aprendido aqui na nossa parceria. Isso é extremamente importante, né, para nós. Deus nos deu, gente, tudo isso. Tudo isso é bênção, né? A gente daqui a pouco acho que vai falar do louvor, né, Sara? Então a gente engata aí. Muito legal. E você está trazendo uma coisa que é mais uma das coisas que Deus deixa acessível para a gente só precisa realmente conectar nesse poste aí, que são as pessoas, né, Li? As pessoas estão à nossa volta. Você não está à volta das outras pessoas e não gosta quando elas acionam você para falar assim, olha, posso conversar com você? Eu tô sentindo isso, tô passando. Você não tem aquele calorzinho no coração, fala assim, ai, como eu me sinto útil, como eu me sinto transbordando Jesus aqui para essa pessoa? Quando você procura alguém, você também está dando esse presente para outras pessoas. Às vezes a gente fica orgulhoso ali, né? Não quero incomodar, não quero acionar. Você está perdendo a chance tanto de ser curado pelo relacionamento, e Deus escolheu o relacionamento como uma das principais formas de nos curarmos, de nos trabalharmos, e está também privando o outro de exercitar a hospitalidade, o amor, o carinho, o aconselhamento, que também é uma coisa que ele fala aqui no final. Então, lance mão disso. Existem pessoas à sua volta. Ai, mas não tem ninguém com o amor de Cristo, não tem ninguém que conheça. Ah, tem. Mesmo que não seja cristão. Alguém para te dar um abraço dentro da sua casa. Se você pedir com sinceridade, provavelmente tem. Se não tiver, existem diversos canais, a sua igreja, ou até aqui o Ressonar, manda pra gente, a gente conversa com vocês também. Mas o importante é acione pessoas. Gente precisa de gente. Você é gente, certo? Então você precisa de gente. Acione. E geralmente quem segue aqui o nosso canal são pessoas que cuidam de outras pessoas. De alguma forma são líderes, são na igreja, no corporativo, pastores. E é um dos públicos que menos aciona para pedir ajuda. E isso faz muita falta para ele mesmo, né? Para nós mesmos cuidadores. E às vezes é só por orgulho e pelo velho mito de que se eu mostrar fraqueza, as pessoas deixam de me admirar. E se elas não me admiram, eu não posso ajudá-las. Cristo trouxe isso tudo por terra. Você não precisa de admiração, você precisa de conexão, do amor, para se conectar com as pessoas. Não é sobre você. Então, uma vez que você entende que a ajuda que você dá aos outros não é sobre você, e sim sobre o que Cristo está fazendo na vida do outro e você é canal, você fica mais humano, é melhor, você deixa a síndrome de herói e fica mais humano. E a partir desse ponto de humanidade, você também pode pedir ajuda. Você também, e às vezes não é nem pedir ajuda de, por favor, resolva meus problemas. Não, fala assim, me escuta, só me escuta. Né? Eu sou fraco, eu estou precisando agora de um acolhimento, estou precisando de uma correção. Vem, pode descer a lenha. Então você acessar os outros também para dar aos outros esse direito e essa oportunidade de caminharem com você. Li, hoje está passando voando, que agora que eu já vi que está perto de acabar, vamos para as partes finais aqui, que a Li já até levantou a bola, né? O texto vai encerrando assim. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, só para a gente fazer o link lá com a questão da raiva, a questão da injustiça, quem faz justiça é o juiz. Quem que está falando aqui para ser o juiz no seu coração? A paz de Cristo. Se a paz de Cristo for o juiz, ele vai fazer a justiça justa, e não a justiça injusta. Tudo bem? Então aqui a gente já fecha com um laço aqui. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Esse ensinem e aconselhem-se, olha como a Bíblia empodera a gente, e não no chavão que virou empoderar também, né? Banalizou, mas assim, ela dá pra gente o poder de ensinar e aconselhar. Por mais simples que você possa se achar, ensina. A Bíblia está falando assim, ensina, aconselha. Você tem essa mentalidade. Você tem atitudes. Agora multiplique, não guarde só para você aquilo que você já aprendeu com Jesus, com a sua história, com a vida. Ensinem. E ela emenda com a questão do louvor.
Quer falar um pouquinho disso, Li? O poder que o louvor tem? Olha, vendo aqui, né, o texto, acho que quando a gente fala do louvor, o louvor ele enaltece, né? Ele enaltece aquele que é maior do que nós, né? E é muito interessante porque assim, conforme você louva, você dá, reconhece, né? Porque o louvor é o reconhecimento de que Deus é muito maior do que nós, né? Reconhecimento de tudo que Ele tem feito por nós, da sua graça, da sua misericórdia. E aí, à medida que você louva, o seu coração, ele fica em paz, né? Ele fica em paz. O poder que o louvor tem, gente, é imenso. E a gente está falando de louvor, a gente não está falando do louvor cântico apenas, porque aqui ele vai diferenciar, né? Ele fala para nós cantarmos salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, assim, são palavras mesmo de adoração que nós vamos dar a Deus. E à medida que você vai fazendo isso, nossa, parece que você vai se sentindo livre, né? Parece que aquele peso vai saindo de você. E eu tenho certeza que todos nós já tivemos experiências assim, né? De estar num momento difícil e você ouvir algo que adore a Deus, você mesmo fazer isso com palavras, com cânticos, né? E como o nosso coração se sente em paz, né? Quando nós fazemos isso. E a gratidão, né? Porque o louvor ele vai expressar a gratidão. E nós já vimos que a gratidão, ela transforma, né? Como Sara já até colocou aqui, tem essa reação química, né, do nosso corpo, porque Deus é perfeito em tudo, né? E vai também nos levar aí a nos sentirmos melhor conosco mesmo. Então, olha como Deus é bom, né? Ele está falando, porque eu fico pensando, como é que você vai ter uma atitude saudável se você não está saudável? Não bate, né? Então, primeiro a coisa começa aqui em nós, para que nós venhamos compartilhar e externar isso. Então, primeiro Deus vai tratando do nosso coração. Então, primeiro Deus vai te dar paz, tranquilidade, para que assim você consiga transformar aí no ambiente que você está, você com as suas atitudes também de tranquilidade e de paz. Excelente, é isso mesmo. É engraçado a música, é interessante, né? Com uma música, o louvor e essa gratidão sempre dá pra gente um senso de conexão, né? A gente se conecta com algo que é maior do que nós mesmos, conecta com outras pessoas. É um momento que quando a gente canta junto é uma delícia, né, gente? Aliás, faz muita falta os templos nesse momento, por isso que é o cantar junto, estarmos juntos. Quando você estiver num momento difícil, durante toda essa crise, coloca uma música que te remeta a esse estar junto com pessoas, estar junto com Deus, fazer as coisas de propósito, né? Isso é viver com propósito, tá, gente? Desmistifica aquela coisa de é uma vida interessantíssima, glamurosa. Não. Vida com propósito é uma vida de propósito. Você faz as coisas com intencionalidade, visando sinalizar o reino, visando Deus, deixar Deus transformar a sua vida. E assim você poder abençoar os outros. Isso é ser intencional, ser de propósito. E você fazer isso também de propósito. Coloca música, coloca algo que te inspire o bem, te inspire a agradecer a Deus tudo aquilo que Ele faz. E eu quero trazer uma última contribuição, que é, voltando aqui para a questão do iceberg, ele vai acompanhar a gente, hein? Vocês viram? Que às vezes a gente pode estar pensando, né? Tá, mas eu ainda não consegui pensar desse jeito, eu ainda penso de um jeito tóxico, mal. Eu ainda estou sentindo um monte de coisas que eu não gostaria e não são apropriadas. Então eu não consigo ter atitudes. Eu vou esperar, olha a armadilha, eu vou esperar que Jesus transforme meu pensamento, transforme minhas emoções para eu começar a agir adequadamente. Isso daqui, gente, a parte da ação, ela não é necessariamente algo involuntário de você, uma resposta apenas ao que está aqui dentro. Você tem controle sobre isso. Então, a equação correta é, enquanto Deus vai trabalhando tudo isso em você e vai levar a vida toda, você vai obedecendo e tendo atitudes saudáveis. Mas eu não consigo ainda. Só obedece. Se você ainda não faz porque está conscientizado disso,
Faz por obediência. Porque também, esse mecanismo aqui funciona um pouquinho inverso se você insistir. De tanto você agir de certa forma, a sua mente vai entendendo os benefícios, a forma como, as consequências que você vai tendo e também vai educando a sua mente para agir de uma forma adequada. Então, haja mesmo que você não pense, mas esteja em transformação no seu pensamento. Obedeça, mesmo que você não concorde com a fé, com a Bíblia. Leia, não consegue ainda? Ok. Então, por enquanto, faz só por obediência, até que você faça por amor. Mas não deixe de fazer o bem, ajudar as pessoas, amar ao próximo, perdoar. Não deixe de fazer isso só porque você ainda está em transformação, porque isso que vai levar a vida toda. E aí vai sobrar o quê? A morte para você entrar em ação? Não, né, gente? Começa desde já, tá bom? Li, palavras finais nesses minutinhos? Então, uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que também colabora, né? Você até citou, para que nós tenhamos atitudes saudáveis. Nós olharmos o ambiente também que nós estamos, né? Como nós estamos falando, tem coisas que são atitudes que partem de nós. Então, um ambiente onde está todo mundo, aquele ambiente pesado, de reclamação, de tanta coisa, de ingratidão, de tanta coisa, ele pode sim nos influenciar a multiplicar isso, né? Então, tire, saia, né? Ou se você não conseguir sair desse ambiente, então, de alguma maneira, tenta influenciar, né? Mas aquilo que a gente está falando, para você conseguir influenciar aquele ambiente, você precisa ter essa paz, você precisa ter essa tranquilidade, você precisa ter atitudes saudáveis nesse ambiente. Mas também, se ele for tão tóxico assim, tenta sair, tenta não deixar com que isso influencie você. Eu já vivi situações assim, de viver num ambiente tão tóxico que eu fui me tornando assim, né? Então, acho que pensar nisso que a Sara falou também, nós não estamos sozinhos, insistir nas atitudes, insistir até que elas se tornem parte de nós mesmos, né? E isso quem vai fazendo é o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque nós já estamos tomando uma atitude muito interessante, que é a obediência, como a Sara falou. A Bíblia fala de corações que são obedientes, né? E à medida que o nosso coração é obediente, Deus vai transformando aí tudo que está lá no interior, que é um processo. Então, entenda que você está num processo. Isso, muito legal. É um processo. E tenha paciência. Aqui o texto fala, né? Tenha paciência com você mesmo também agora. Ai, deu errado. Jesus, deu errado. Vamos começar de novo, vamos. Pronto, e segue, né? Tudo isso vai te ajudar a viver bem. Bom, gente, a gente está aqui no limite para encerrar. Lembrando que na sexta-feira, às 9 horas, a gente vai estar aqui de novo com o sexto princípio e a gente vai falar sobre como ser saudável nos relacionamentos para você viver bem. Ainda na carta de Colossenses, dá uma lidinha aí se você quer um spoiler do que vem. Leia Colossenses a partir do 4, né? Já começa o capítulo 4 agora, não é, Li? Deixa eu ver aqui. Se não for 4, não, é 3,18. É o finalzinho do 3, isso. A partir do 3,18, isso aí. Então, se você quer um spoilerzinho, dá uma lida lá no que vem em Colossenses. E aproveita para divulgar, para compartilhar com os amigos, com as pessoas que você acha que possam ser abençoadas, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez, por ter vocês aqui. Aos que estão aqui sempre, brigadíssimo. É muito bom poder caminhar e saber que a gente está edificando também. Vocês nos edificam também. Obrigada, minha amiga Elieusa. A gente se vê de novo. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.